escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Daqui um pouquinho você vai ter a sua classe. Você pode abrir o seu vídeo aí, o seu link, acessar o YouTube e você vai assistir a sua aula, tá bom? Agora nós estamos fazendo uma abertura. E nessa abertura, já há algum tempo estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. E terminamos o capítulo 1, quando Paulo está falando da igreja lá em cima. Como Deus projetou a igreja na sua mente, como o Filho executou o projeto e como o Espírito deu vida ao projeto. Um arquiteto, um engenheiro e um doador da vida, e um paisagista. Grotescamente, é mais ou menos isso que o capítulo 1 fala. Agora, nós abrimos o capítulo 2. Efésios 2 diz o seguinte: 1. Ele vos deu vida, ele, Deus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora, então, Paulo diz, a igreja começou lá em cima, na mente de Deus, mas a igreja estava chafurdada na lama do pecado aqui na terra. Então Deus traz o projeto da mente dele, a Trindade traz para a terra e executa esse projeto no caos. E ele diz, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso me leva a raciocinar de uma forma. Algumas igrejas evangélicas, também a igreja romana, diz que o homem tem participação da salvação. Ele pode participar da salvação. Ele pode fazer alguma coisa por ele mesmo para ser igreja. Ele pode ter algum mérito próprio para ser igreja. Como se ele pudesse contribuir em parte para ser salvo, para pertencer à igreja, o corpo vivo de Cristo. Mas Paulo diz o seguinte, ele vos deu vida estando vós mortos. Gente, o pessoal que me conhece sabe que eu adoro churrasco. E quanto mais gorda a carne, melhor. Eu fui lá no meu médico, querido amigo presbítero, e ele fez uma bateria de exames e avaliou e disse, ô pastor, o que você come? Eu olhei para ele com ar irônico e disse, gordura. Ele olhou e disse, como? Gordura. Ele disse, mas você não tem nada. O seu organismo está perfeito. Eu falei, gordura. Como é que eu poderia comer gordura se eu tivesse morto? Suponhamos, pelo amor de Deus, não penseis que o Covid-19 me pegasse e você me visse estirado numa maca, numa cama, sei lá o que, num caixão, chegasse Cícero, o morto lá, presuntão. Cícero, eu sei que você gosta muito de carne. Eu trouxe uma picanha gorda aqui, de boi Angus, maravilhosa. Você quer? Eu não responderia nada. Por quê? Porque eu estou morto. Aquele tipo de vida que eu tenho agora, que é uma antivida, não me traz nenhum cheiro para coisas boas. Não me traz nenhum cheiro para bons paladares, só para que é pútrido, fétido, morto. É isso que Paulo está dizendo. Olha a situação em que você estava, igreja. Olha como Deus olhou para você como um defunto ambulante. Fala, anda, pensa, raciocina, mas espiritualmente morto. Paulo está dizendo, vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Qual é
patógeno? Qual é o vírus que mata a gente? Assim como o Covid-19 mata, prolifera, qual é o vírus que mata a gente espiritualmente? Diz a Bíblia: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. As duas palavras não são sinonímicas, elas não querem dizer a mesma coisa. São muito diferentes. Na mentalidade de Paulo, ao escrever esta carta aos irmãos de Éfeso, ele estava querendo enfatizar o estrago que a morte nos fez. O estrago que esse patógeno, que esse agente nocivo, infectuoso provocou em nós. E vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. O que é um delito? Dentro do termo jurídico, eu não sou advogado, mas como leigo eu posso falar. Delito é um ato que não tem tanto peso como teria um crime bárbaro, um crime hediondo, um crime de primeiro grau. O delito é uma coisa mais leve. Então, pastor, como que uma coisa leve pode nos matar? O problema é o seguinte: é a carga viral que este delito tem. O poder deletério, letal, que ele tem de matar o ser humano. Delito é mais ou menos aquilo que havia na Grécia. Quando eles colocavam aquelas raias nas maratonas, eram raias demarcadas e os corredores tinham que correr dentro da raia. O delito é quando ele não extravasava a sua raia, mas quando ele pisava na linha. Mas pastor, só pisar na linha? Sim, por causa do poder letal que tem dentro desta linha. Vamos usar um outro exemplo. É como se tivesse você correndo numa linha onde houvessem dois fios carregados de alta eletricidade e volts e volts, e você correndo naquela linha demarcatória absolutamente reta, você encostasse nela. O que ia acontecer? Você ia ser calcinado, você ia morrer, você ia virar carvão. Na concepção paulina, tanto faz você encostar, como cair em cima, como colocar a mão, dá no mesmo. Vai ser calcinado, vai morrer. Paulo estava dizendo, isso que matou você. Sabe que a gente tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Mesmo o pagão tem. Mas o problema é que ele não tem só coisa boa. O problema é que ele encosta na linha. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca prostituí, nunca adulterei, sou um homem de bem. O problema não é esse. O problema é que ele encosta na linha. O problema é que todo homem, no mínimo, já encostou na linha. E como encostou na linha, ele foi calcinado. Paulo estava dizendo, olha onde vocês estavam. Olha bem, isso é delito. Isso é resvalar na linha. Isto, quando você resvala na linha, você mancha a santidade, a pureza de Deus, como se tivesse jogado barro, para não dizer outra coisa, jogado barro na cara de Deus, na roupa de Deus. Tanto faz para Deus você resvalar ou pisar ou atravessar, para ele não resolve o problema é que ele te matou. O pecado mata, o salário do pecado é a morte, diz Paulo na carta aos Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado mata, o pecado é nocivo, o pecado é letal, o pecado é destruidor, o pecado é consumidor, o pecado é corrosivo, o pecado é sugador. Paulo estava dizendo, tanto faz você encostar como atravessar. Você nunca fez nada de tão mal perante a sociedade, mas você resvalou algumas vezes nesta linha e por isso algumas vezes você já morreu. Profundo, né, o que Paulo está dizendo. É verdade. Foi de lá é que Deus tirou a igreja. O capítulo 1 ele fala sobre isso, né? A remissão do seu sangue, perdão dos pecados. Ele está falando do projeto, a obra de Deus.
mas em que objeto ele exercitou a sua obra? Nesse objeto, falido, arrebentado, acabado, calcinado, queimado. Paulo chama isso de morte. E vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a palavra delito tem essa conotação de resvalar uma linha perigosíssima. Ok? Mas Paulo estava dizendo que não é somente o delito que mata. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra pecado aqui tem outro sentido. É mal contra Deus, destrói você, mas tem uma outra conotação, um outro colorido, né? Tem um outro mosaico, tem um outro desenho. É o seguinte, a palavra pecado aqui vem daqueles arqueiros que também, nas maratonas, jogavam suas flechas no alvo. Até hoje, nas nossas maratonas, no mundo dos nossos Jogos Olímpicos, a gente tem esse esporte, não é? De atingir, a tentativa de atingir a mosca, o alvo, para ser campeão. Eu quero dizer uma coisa para vocês, embora o homem seja morto, ele tem um sentimento dentro dele que ele poderia ser perfeito. Por isso que tudo que você faz, eu também faço, sempre nós dizemos, a gente pode melhorar mais um pouco. Porque Deus desenhou nas células da nossa vida e nos neurônios da nossa existência um certo sentido de perfeição. Porque nós fomos feitos perfeitos, é que a gente caiu, é que a gente se feriu, é que a gente se lascou. Mas existe ainda, diria, laivos, ou diria, gravetos de perfeição naquilo que foi uma árvore frondosa. Então, quando a gente não consegue fazer o que é perfeito, a gente tem esse sentimento. O que Paulo está dizendo é parecido com isso, mas é mais profundo. Quando você faz uma coisa boa, boa mesmo, honestamente, boa, e você diz, mas não foi tão puro, não foi tão perfeito. Por exemplo, eu criei meus 2 filhos, eu vivo falando isso aqui. São mulher, um homem, e vão se dando bem na vida e tal. Mas quando eu os criei enquanto crianças, eu disse lá dentro de mim, eu sei que você não pensou isso, você é mais crente do que eu, você é mais cristão do que eu tenho que ajudar esses meninos a serem grandes pessoas. Porque um dia eu vou ser velho, um dia eu não vou poder andar, serei caquético, desnutrido. Quem sabe? A gente preparando esses meninos, eles possam nos apoiar no futuro. Notem que aquela coisa boa que eu, Cícero, você não, que eu, Cícero, fazia como pai, não era perfeito. Eu tinha alguma sensação de que poderia ser ajudado no futuro. Não era tão puro. Sabe quando a gente faz coisa boa que atinge o alvo, mas não a mosca, o centro do alvo? É isso. É que nós não fazemos as coisas tão bem feitas como Deus faz. Não pintamos os quadros da vida, não fazemos as pregações da vida, não desenhamos as melhores obras, não escrevemos os melhores livros, não damos as melhores aulas, não somos os melhores maridos, não somos as melhores esposas e filhos e filhas que poderíamos ser. Esse é o problema. Atingimos o alvo, mas não o centro. Quando Deus faz as coisas, Ele atinge o centro. Suponhamos que alguém aqui em casa, e há muitos aqui em Jaú agora, andarilhos, quando eu morei aqui antes, não havia tanto, mas agora tanto. Suponhamos que alguém bata ali na porta e Jesus esteja na minha casa, hipoteticamente. E eu pego, o andarilho diz, olha, eu só poderia me dar um copo d'água, eu estou com muita sede. Eu levaria um copo d'água para ele, mas, ato contínuo, Jesus também chegaria com um copo d'água. E ele beberia o copo d'água que eu dei. E beberia o copo d'água que Jesus deu. Eu pergunto, é igual? Talvez a água, o copo sejam iguais, mas não o conteúdo moral, ético e espiritual que Jesus deu. Esse é o problema do pecado. É que nós fazemos as coisas boas,
mas não fazemos excelente por excelência. Não atingimos o alvo, não atingimos o padrão de excelência, de santidade de Deus em fazer as coisas. É isso que mata a gente. Se nós não atingimos o alvo, não temos mérito nenhum diante de Deus. Se resvalarmos, tanto faz como colocar a mão cair em cima da linha divisória, para Deus é a mesma coisa. Sabe o que faz isso? Estávamos mortos, sem saída. Eu não sei como é que alguma pessoa tenta comprar Deus com méritos. Eu não entendo isso. A Bíblia diz que não há mérito nenhum em nós, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Já imaginou em que estágio que nós nos encontrávamos quando Deus encontrou aquela ovelha caída e desgarrou e trouxe e atirou do buraco e trouxe para o seu ombro e levou para a sua casa? É exatamente o que aconteceu com a igreja. Foi de lá que Deus tirou a igreja, do brejo, da lama, da calcinação, da destruição total. Que maravilha saber que agora nós podemos atingir o padrão de Deus por nós mesmos, pela ação beatífica do Espírito Santo. É Ele que arredonda, é Ele que dá um matiz novo, um cheiro diferente às nossas atitudes, para que elas sejam, pelo poder do Espírito, pela intercessão de Cristo, aceitáveis diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima escola.